Há muitas comunidades religiosas nos Estados Unidos, e elas são muito poderosas hoje em dia, são particularmente poderosas a partir, enfim, da subida ao poder do George Bush. Há muitas comunidades religiosas que se recusam terminantemente, comunidades locais, a que os seus filhos na escola aprendam um conjunto de matérias e um conjunto de coisas que para nós fazem parte do nosso património cultural. Por exemplo, entre outras, a teoria da evolução do Darwin. E, portanto, recusam que isso seja ensinado às suas crianças e já tiveram vencimento. Há uma lei nos Estados Unidos que lhes dá esse direito. O direito de hacer certas coisas que não são ensinadas como um argumento de defesa e de preservação dos valores daquela comunidade. Ora, ensinar e educar é justamente ir além das fronteiras em que uma criança vive, não é? É libertá-la de muitas dessas fronteiras. Respeitando as suas origens, respeitando os lugares onde elas vão, mas sendo capazes de as libertar e de dar um outro conhecimento. E, portanto, esta visão comunitarista é, uma visão, a agenda comunitarista é uma visão muito perigosa, na minha opinião. Outra caricatura, e que é uma caricatura grave hoje em dia, que é uma caricatura que vai contra o fundamento mesmo da ideia da escola pública, tal como ela se desenvolveu a partir do século XIX, é a ideia de que as crianças e os jovens devem ser ensinados em casa e não devem ir à escola. A chamada old school, o ensino doméstico. Hoje em dia, na altura em que eu falo, 2 milhões de crianças, não são 2 milhares, são 2 milhões de crianças norte-americanas não vão à escola. São ensinadas em casa. E o argumento é o mesmo. Não queremos que elas tenham contato com outros grupos, outras raças, outras pessoas, pobres ou ricas. Não queremos que elas aprendam coisas que não deviam aprender na escola. Não queremos que elas sejam educadas nos nossos valores, etc, etc, etc. E, portanto, está-se a criar neste momento nos Estados Unidos, e não é só nos Estados Unidos, uma espécie de um sistema educativo paralelo, não é? Baseado neste argumento comunitário e de preservação dos valores das comunidades. Que é um argumento que vocês encontram também do outro lado do espectro político. É preciso preservar as culturas locais, é preciso preservar as culturas de origem das crianças, é preciso respeitar essas culturas, etc. E isso depois leva também a outras caricaturas. Uma dessas caricaturas, para mim, muitos discordarão, mas para mim é um absurdo, não é? É, por exemplo, a abertura de uma escola que eu visitei quando fui professor na Columbia University há 3 anos atrás. Nessa altura abriu em Nova Iorque uma escola para jovens, uma escola do ensino médio. Não era bem do ensino médio, começava um bocadinho antes do nosso ensino médio, que era uma escola dirigida onde só se podiam inscrever jovens de tendência homossexual. E isto e essa escola existe, não é? E a ideia era uma ideia de um certo radicalismo multicultural de esquerda, que é preciso proteger estes jovens, protegê-los de uma certa legislação, protegê-los de um conjunto de coisas a que são sujeitos nas escolas normais, e, portanto, para mim, tudo que seja fechar as crianças por uma ou por outra razão, e fechá-las dentro de comunidades muito onde as fronteiras são muito definidas, é para mim um erro. E este erro é talvez hoje em dia um dos dilemas mais importantes que nós vamos ter que enfrentar nas próximas décadas do ponto de vista das políticas públicas. Porque as políticas de privatização e de liberalização do ensino, por exemplo, os cheques do ensino, a ideia é que não se deve financiar as escolas, mas se deve financiar os pais, e os pais então põem a criança na escola que quiserem, vai certamente arrastar este princípio de que cada grupo social vai ter a sua própria escola, não é? E esta escola vai ser uma escola mais disciplinada, vai ser uma escola mais coerente, vai ser uma escola mais ordeira, certamente, mas vai ser uma escola infinitamente mais pobre do que a escola onde há um convívio entre vários grupos, onde há esse debate entre vários grupos, onde há esse diálogo entre vários grupos. E é nesse sentido, e também num outro, muito polémico, que eu aqui vos vou trazer, pedindo-vos de novo que tentem seguir-me no meu raciocínio, que eu defendo que a escola deve ser muito mais uma sociedade do que uma comunidade. E uma sociedade é qualquer coisa que tem regras. É qualquer coisa que tem... só se pode viver em sociedade com regras. Em comunidade, no limite, pode-se viver sem regras. Em comunidade, pode-se viver a partir de afetos.
a partir de tradições, a partir de ligações simbólicas. Não é? Numa sociedade só se pode viver com regras. E o mesmo Filipe Meia que eu ensinava há pouco, dizia ele, também provocatoriamente, eu estou a acompanhá-lo na provocação, dizia ele, muitos dos jovens, que nós designamos como sendo os jovens mais problemáticos, os jovens pré-delinquentes, aquelas etiquetas que nós colocamos, muitos destes jovens, dizia o Meia, têm comunidade a mais. Comunidade a mais em que sentido? Muitas vezes estão inseridos em gangues, onde há uma enorme solidariedade, onde há uma liderança carismática, onde há ligações fortíssimas, quase ligações que vão até à morte, onde há um excesso de comunidade, mas onde não há regras, onde não há sociedade. E o que ele diz é o que a escola tem que dar a estes jovens não é mais comunidade ainda, o que a escola tem que dar a estes jovens é mais sociedade, é mais regras de trabalho, mais regras de vida em comum, mais regras de diálogo, mais regras de vida em sociedade, e temos que os ensinar a viver em sociedade. Eu acho que muitas vezes nós cedemos em demasia às culturas infantis, cedemos em demasia às culturas juvenis, cedemos em demasia às tradições comunitárias ou comunitaristas, se quisermos dar um sentido mais crítico, e eu julgo que a escola se tem que afirmar justamente numa crítica a esta infantilização e numa crítica a esta comunitarização. E isto faz-se passando este dilema, resolvendo este dilema pelo lado da escola como sociedade e não pelo lado da escola como comunidade. É isto, aliás, que permite uma frase muito bonita do Filipe Meia que eu partilho convosco. Diz ao Filipe Meia: é preciso que as crianças se sintam suficientemente semelhantes para poderem falar umas com as outras. Para falarmos é preciso termos semelhanças, é preciso termos linguagens comuns, é preciso termos culturas comuns, é preciso que sejamos suficientemente semelhantes para falarmos uns com os outros e, ao mesmo tempo, suficientemente diferentes para terem qualquer coisa a dizer umas às outras. Isto é preciso que sejamos ao mesmo tempo semelhantes e que tenhamos as nossas diferenças para que esta partilha e este diálogo possa ser um diálogo enriquecedor. E creio que é neste desafio que se pode resolver uma parte dos dilemas de uma escola como sociedade e não de uma escola como comunidade. E por último, vou mais depressa agora, peço desculpa, vou mais depressa. Terceiro dilema. O terceiro dilema é talvez um bocadinho mais fácil, de enunciar, é a escola como serviço ou escola como instituição. Eu julgo que grande parte, hoje em dia, dos debates e das políticas educativas tendem a ver a escola como um serviço. Um serviço que se presta às famílias, um serviço que se presta às crianças, um serviço que se presta a alguém, e menos como uma instituição. Olha, eu julgo que justamente o que é mais grave em muitas das tendências que existem hoje em dia é esta junção entre a agenda comunitarista por um lado e a agenda liberal pelo outro e a agenda da privatização pelo outro, tendem a ver a escola como um serviço que se presta a alguém e não como um lugar onde se institui a sociedade, não como um lugar onde se institui a cultura, não como um lugar onde nos instituímos como pessoas, onde nos instituímos nos nossos direitos próprios, não é? E conseguimos, a partir daí, criar uma palavra livre e uma palavra autónoma nas sociedades contemporâneas. Eu creio que é preciso, nos debates que temos pela frente, recusar todas as tendências que apontam no sentido de considerar a escola como um serviço e afirmar a escola como uma instituição. Foi esta afirmação da escola como instituição que permitiu que ela chegasse hoje onde chegou, apesar de todos os problemas, e julgo que é esta afirmação da escola como instituição que vai permitir que ela cumpra grande parte dos projetos que tem pela frente nos próximos anos.